Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho deste domingo, dia do Senhor. Hoje, Lucas capítulo 14, versículo 1. Depois nós vamos pular para o versículo 7 até o 14. Jesus entrou no sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição e eles o observavam. Versículo então 7. Observando também como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe a seguinte parábola: quando fores convidado às bodas, não te sente nos primeiros lugares, pois pode ser que algum convidado, alguma pessoa mais considerável que tu, e vindo o que te convidou te diga: cede o lugar a este. Teria então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, passa mais para cima. Então será honrado na presença de todos os convidados. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, todo aquele que se humilhar será exaltado. Dizia igualmente ao que tinha lhe convidado: quando deres alguma ceia, não convide os amigos, irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, porque por sua vez eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas quando deres uma ceia, convide os pobres, os aleijados, coxos e cegos. Serás feliz, porque eles não têm como lhe retribuir, mas sentar-te-á retribuindo na refeição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho, me acompanhe pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização, uma alegria ter vocês aqui. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Du, lá da Escapicar, a esposa dele, o Bruno, a Edilane, que é a secretária, enfim, toda a família Escapicar, o Carlinho, pai deles, né? Gente boa demais. O Du, ontem encontrei com ele lá na Escapicar, um grande amigo, Deus abençoe o Du. Ele me disse que queria que acompanhe, que ouve, que escuta o Evangelho todos os dias. Deus abençoe grandemente o Du, você e toda a sua família. Agradecer ao Leandro também, né? O Leandro lá do Veículos, né? O Leandro que compartilha com muita gente este Evangelho. Deus abençoe você, Leandro, a sua esposa, a sua filha, toda a sua família. Agradecer também e mandar um abraço também especial para minha prima Poliana e o Carlinho, que todos os dias também compartilha, comenta, escuta este Evangelho. Deus abençoe. Amados irmãos, esse final de semana é um final de semana especial para nós católicos, né? Ontem, sábado, nós celebramos o dia de Santa Mônica. Você escutou muito bem a história de Santa Mônica, de uma mãe que não desiste do seu filho. E hoje celebramos o dia de um grande doutor da igreja. Isso mesmo, Santo Agostinho. Agostinho, quando ele tinha 17 anos, ele tinha uma facilidade de aprender as coisas, era uma pessoa muito estudiosa, um jovem muito estudioso. Aos 17 anos ele foi embora de casa para estudar, e nesse meio tempo ele se enfurnou com más amizades com uma mulher e teve um filho com uma mulher. Você sabia disso? Agostinho teve um filho. Então ele vivia essa vida mundana, mas ele era muito estudioso, ele queria sempre saber mais. E um dia ele foi para Roma para estudar, né? Não no Vaticano, estudar lá em Roma. E de repente ele ouviu um certo Ambrósio, Santo Ambrósio, né? Que nos seus sermões, e Santo Agostinho ouviu aquilo, a forma que Santo Ambrósio pregava, encantou Agostinho, você acredita? E ele se converte ao catolicismo, ele foi batizado, ele e o seu filho, né, o filho de Santo Agostinho também foi batizado. Olha só que interessante, o pai e o filho se convertem. Então eles decidem vir embora para casa, encontrou com a sua mãe Mônica, né? E acredita que o filho de Santo Agostinho adoece e morre. E no meio do caminho, na hora que eles estavam voltando para casa, sua mãe de Santa Mônica também adoece e morre. Então ele volta sozinho para casa, aí ele decide viver totalmente para Deus, aonde ele então se forma sacerdote, vira um grande filósofo e teólogo da igreja e depois se torna bispo, ficou 34 anos como bispo da igreja. Olha que história fantástica, né? E hoje é aclamado como um grande doutor da igreja. Uma das frases de Santo Agostinho que me chama muita atenção, duas frases.
Primeiro ele diz assim, ter fé, assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que Ele quiser. Isso é fé, deixar que Deus escreva, faça na nossa vida o que Ele quiser, porque é a vontade de Deus que prevalece na nossa vida. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus que tem que prevalecer. E a segunda frase que me chama a atenção, que eu tenho até no meu status no WhatsApp, é: Jesus, como é difícil te seguir, mas impossível te deixar. Seguir a Deus não é fácil, ser de Deus não é fácil, mas é impossível deixar esse Senhor quando conhecemos verdadeiramente esse Senhor. Olha para você ver o evangelho de hoje. Jesus está na casa de um fariseu notável, quer dizer que um homem, um chefe da sinagoga, um homem respeitado. E Jesus estava lá almoçando, tomando uma refeição na casa deles. Então Jesus dá um grande sermão para todos que estão ali. Para todos que estão ali. Jesus começa dizendo, observou, que o povo queria ficar nos primeiros lugares. Ele falou assim, não, que os humilhados sejam exaltados. Você não deve procurar os primeiros lugares, e sim os últimos. Assim somos nós. Nós não podemos ser vistos pelos homens. Nós não estamos servindo a homens, mas estamos servindo a Deus. O reconhecimento tem que vir de Deus e não dos homens. Depois Jesus dá outro belíssimo exemplo, dizendo: do que adianta você fazer o bem para aquela pessoa que você sabe que vai te fazer o bem? Você tem que fazer o bem para aquele que não tem condição nenhuma de lhe retribuir. Isso é caridade. Caridade não é fazer para aparecer. Tem gente que gosta de fazer caridade, faz questão de fazer caridade, mostrar que fazer caridade. Isso não é caridade, você está se aparecendo. Caridade é aquela que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Isso é caridade. É isso que Jesus nos convida hoje. Sigamos os exemplos de Santa Mônica, Santo Agostinho. Repito, Jesus, como é difícil te seguir, mas impossível te deixar. Santo Agostinho, rogai por nós. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, ótimo domingo. Eu volto amanhã, segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Você já sabe, não se esqueça de compartilhar. Paz e bem.